Desde o primeiro momento que Naruto aparece, não é errado dizer que ele é um idiota, barulhento, impulsivo e inconsequente. Mas e se eu te dissesse que, mesmo com essas características, Naruto ainda assim é um gênio à sua maneira? Ele está longe de ser um gênio estratégico como Shikamaru, ou um gênio de luta técnica com vários jutsus e ferramentas como Sasuke, ou alguém com conhecimentos de várias áreas como Sakura. Naruto não tinha absolutamente nada de teoria na cabeça até ter que estudar para se tornar Hokage depois da Quarta Grande Guerra Ninja. Ele é alguém que, mesmo sendo um professor qualificado desde cedo, ou com métodos de treino que ele deveria ter feito desde a Academia Ninja, conseguiu avançar de verdade quando entrou na única área onde ele era bom, usar a quantidade absurda de chakra que possuía. Mas, antes de tudo, vale entender por que tanta gente acha que ele nunca foi um gênio. E sim, esse pensamento faz sentido. Naruto não tem postura de gênio, muito menos age como um, porque, na verdade, ele não é o tipo de gênio que se mostra facilmente. O controle de chakra dele era péssimo, o que impedia ele de fazer até as técnicas mais simples, algo completamente justificável. No começo, Naruto mal dominava os fundamentos mais básicos de ser um ninja. Se Jiraiya não tivesse aparecido na vida dele, é provável que ele ficasse travado por anos. E mesmo depois disso tudo, ele nunca se tornou um estrategista brilhante. Naruto erra muito, e já dependeu muito de força bruta para compensar suas falhas. Se tivesse a reserva de chakra de um Genin comum, metade dos seus feitos seria impossível. Sua personalidade também não ajuda. É impulsivo, imperativo e vive sendo provocado pelos inimigos e caindo nas provocações. Diferente de Sasuke, Itachi, Kakashi, Neji e outros gênios desse tipo, Naruto não é um autoditado que consegue aprender as coisas sozinho como Sasuke, que aprendeu os jutsus do seu clã apenas por meio de pergaminhos. Naruto não é esse tipo de gênio que absorve tudo facilmente. Esse traço impulsivo que rende momentos cômicos ao longo da obra também é um freio para o potencial dele. Ele não tinha controle do próprio chakra e muito menos de si mesmo. Na verdade, Naruto precisava ser guiado, desafiado e provocado de alguma forma para ter motivação para fazer as coisas. Ele precisava de um mentor certo e isso levou tempo demais para acontecer. Na Academia Ninja parecia que eles ficavam mais tempo na sala do que treinando, e como Naruto fugia sempre que possível, fez com que ele não tivesse interesse e quando iria treinar por si mesmo, não sabia por onde começar. Como ele tinha um tanque quase infinito de chakra nele por causa da Kyuubi, ele tinha baixo controle de chakra, e por isso falhou 3 vezes na Academia Ninja por não conseguir fazer um clônico simples. Mas mesmo com essa fraqueza, que não é exatamente uma fraqueza, já que ter uma alta quantia de chakra é bom, ele ainda assim conseguia aprender coisas que precisam de algum nível de controle de chakra, como no caso de quando Kakashi pediu para ele e o resto do time 7 treinar a escalada na árvore. E podemos ver que não é algo tão simples quanto parece, porque até mesmo Sasuke demorou para aprender, apesar de iniciar melhor que Naruto. Sakura, mesmo sendo a mais fraca do time em combate e nem ter demonstrado nada de interessante até o momento, foi a primeira a subir na árvore graças ao seu ótimo controle de chakra. E Naruto no início estava com dificuldade até de grudar na árvore, porque não conseguiu colocar chakra o suficiente nos pés para aprender na hora de subir. Mas graças ao Kakashi saber lidar com Naruto, ele motivou com um pequeno empurrão no seu sonho de ser Hokage, o que fez ele se motivar em continuar tentando escalar a árvore. E junto à sua rivalidade com Sasuke, que também teve seu ego ferido pelo Kakashi, fez Naruto se esforçar mais ainda em continuar tentando e superar Sasuke. Mesmo com a grande quantia de chakra que tinha, e mesmo com toda a negligência dele em treinar controle, ele ainda assim conseguiu e melhorou. Isso não pode ser negado. Então, o que mais o Naruto necessitaria nesse momento é apenas o básico para ter uma melhora nas suas capacidades. Ele já tinha vontade de ficar mais forte, só precisava de um caminho para começar a treinar de verdade. E mesmo ainda sem experiência, já mostrava estratégia em situações críticas. Quando Kakashi ficou preso pela técnica de Zabuza, Naruto, num instante, montou um plano que precisava do Sasuke para poder libertar o Kakashi. O que deu muito certo. O plano do Naruto foi perfeitamente executado, conseguindo enganar um oponente dezenas de vezes mais forte e experiente que ele, junto às habilidades do Sasuke e um jutsu simples de transformação. Apesar que depois ele não fez uma escolha boa de entrar dentro do jutsu do Haku. Mas o ponto é, Naruto pensa. Naruto não é um idiota completo. O problema é a falta de paciência que ele tem. Ele só não consegue ter a paciência de passar por um processo para chegar ao resultado final do plano. Ele é o clássico personagem shounen, impulsivo, mas ele tem uma intuição de combate absurda que não só usa só da força bruta dele. Diferente de outros personagens que pensam muito em Naruto, como Shikamaru, o Naruto só pensa de uma forma diferente dele. Ele não faz o tipo que monta estratégia com dezenas de variáveis, mas enxerga uma solução e cria passos simples. No caso do Zabuza, o truque da Shuriken escondida em outra foi dele. Um plano simples, onde ele só iria tentar afastar o Zabuza do Kakashi, mas a execução era difícil. Ou seja, Naruto é uma pessoa que arrisca ao fazer o seu plano, sempre. Ele desde o início sempre teve um arsenal bem limitado de habilidades, mas mesmo assim, ele ainda conseguia usá-los bem. Naruto é imprevisível porque ele usa de planos improvisados e que alguém não pensaria. Contra o Kiba, ele venceu enganando se transformando em Akamaru e o mordendo. Não só isso, como conseguiu enganar ele outras vezes ao longo da luta. Na hora de treinar com Jiraiya pela primeira vez, quando eles se encontram, Naruto estava com um selo do Orochimaru que atrapalhava seu controle de chakra que havia melhorado um pouco desde quando começou o anime. Ele tinha dificuldade com o controle de chakra e não conseguia nem andar na água, mas assim que o selo foi removido, ele fez isso quase instantaneamente. O que, se isso não for um erro de escrito ou qualquer coisa, é impressionante. Apesar que o mesmo não pode ser dito sobre a invocação. Esse ele demorou para conseguir aprender, mas quando conseguiu, ele invocou logo o chefe dos sapos. A invocação é o que combina mais com ele, já que não precisa de muito controle de chakra, focando
só na área de expulsar muita energia, que é a especialidade de Naruto. Na luta contra o Neji, Naruto apanhou na primeira metade, mas conseguiu vencer depois que conseguiu enganar o Hyuga com o clone das sombras e criando um buraco no chão para subir o socando. Um plano montado rapidamente, e com um pouco de roteiro na luta, usando exatamente algo que ninguém esperava. E contra o Gaara, ele sim fez uma ordem de Naruto. Ele usou tudo que tinha, do jeito que sabia, focando no resultado e passando por um processo para apenas acertar um golpe no Gaara. Naruto não tem uma genialidade acadêmica, nem teórica. A genialidade dele só aparece quando eles têm uma luta ou quando vai aprender algo na prática, usando seu próprio corpo. E sua habilidade em improvisar não se limita apenas às lutas. Quando foi junto com Jiraiya para encontrar Tsunade, Jiraiya mostrou Rasengan para Naruto e iriam ensinar. Mesmo com Naruto falhando em conseguir estourar o balão com água, que era o primeiro estágio do treinamento, ele continuou isso por horas, até ver um gato brincando com um balão de água, girando. E foi aí que ele teve a ideia de usar sua Ultramão para girar a água para todos os lados. Mesmo sem a habilidade de mudar o chakra com uma mão, que seria convencional para fazer o Rasengan, ele usou outro meio para fazê-lo. Foi um improviso, já que sem essa ideia, ele teria demorado mais para completar e ir para o próximo estágio. O mesmo acontece quando ele aprendeu a fazer o Rasengan completo. Naruto não tinha o controle necessário, então usou o que tinha, os clones. Kabuto, que se achava 1000 vezes mais inteligente, foi acertado com um Rasengan adaptado. E aí está o ponto, ele usou um meio diferente que não tinha pensado para completar o que não conseguia fazer com suas habilidades atuais. Vale lembrar que Minato demorou por volta de 3 anos para criar o Rasengan, e deve ter demorado um pouco mais para aperfeiçoar. Naruto conseguiu usar o Rasengan, trapaceando com os clones, em pouco mais de 4 semanas. Mesmo que Naruto tenha tido o Jiraiya para mostrar o caminho que ele deveria fazer e ter usado os clones para fazer o Rasengan, ainda assim é um tempo excelente para aprender um Jutsu ranqueado. E aqui vai um ponto interessante de se pensar. Se Naruto tivesse crescido com Minato e Kushina ao lado, aprendendo a controlar seu chakra desde pequeno, sem o isolamento que teve e com pessoas que iriam ensiná-lo, mesmo que a força, Naruto teria sido forte mesmo sem a Kyuubi. Então sim, Naruto é um gênio, mesmo que não os dos mais grandes. Mesmo sem a Kurama e tendo seus pais, ele provavelmente teria chegado ao nível de um Kage ou próximo a isso com o modo sábio e todo o treinamento extra que ele iria ter. Cada uma dessas coisas mostra que Naruto é mais um gênio que improvisa, pensa diferente dos outros e um excelente instinto de luta que o ajuda. Para comparativo do que eu quero dizer, temos o Mema. Eu sei que é de um filler, mas quero usá-lo apenas como uma comparação. Mema cresceu com Minato e Kushina vivos, é mais calmo, mais controlado e sério. Um Minato com traços parecidos com o Sasuke, e o mais curioso, é chamado de gênio pelos colegas. Naruto, de forma genética, herdou muito mais do Minato do que parece, mas o jeito impulsivo e emocional é puramente da Kushina. Sua infância poderia ter influenciado em muito isso também. Se ele tivesse tido uma infância comum, ele teria sido um gênio tradicional, mas não a nível dos concretizados gênios. Apesar disso, talvez nunca tivesse unificado as nações, ou se conectado com as bijus, ou até mesmo salvar o Sasuke por causa que não teria toda a experiência de sofrimento. No Shippuden, esse estilo mais instintivo do Naruto evoluiu junto ao seu planejamento. Desde quando ele volta para a vila e faz o teste do sino, ele não é mais tão infantil na hora de lutar, aprendendo a planejar mais, conseguindo enganar o Kakashi, ou conduz da vantagem que tem com ele, começando a falar do final do livro que o Kakashi lê para o fazer fechar os olhos e assim pegar os guizos. E quando descobre a mecânica de receber a experiência dos clones, seu treinamento muda completamente. É um método que só funciona por causa da quantidade absurda de chakra que ele possui. Esse é o tipo de treinamento perfeito para alguém como Naruto, que tem muita resistência e é determinado o suficiente para continuar a treinar depois de desmaiar de cansaço. Quando temos sua pequena luta contra Kakuzu, vemos ele usando os clones para entender como Kakuzu luta e assim criar um plano do que fazer. Ele até mesmo se usa como isca para o derrotar. E na sua luta contra os Pains, esse momento talvez seja onde Naruto mais precisou usar a cabeça e pensar com racionalidade, já que estava limitado a apenas 3 clones na luta e tinha que se preocupar com seu chakra senjutsu a todo momento. Além disso, a ideia de usar os clones para ficar acumulando energia natural foi dele. Do começo até o fim da sua luta contra Pain, com exceção da parte onde ele se descontrola com o chakra da raposa, ele sempre teve que lutar de forma mais pensada e cautelosa do que ele normalmente luta. Desde usar uma cortina de fumaça para enganar todos para mandar a si mesmo por cima e destruir um dos Pains, até aproveitar que fosse curado por um deles que absorve o chakra e o faz absorver seus senjutsu para petrificar e assim sair do agarre. Ainda duvida que ele seja um gênio? Se ainda duvida, lembre-se do Hashirama Senju, o deus Shinobi, que é extremamente calmo e divertido fora de combate. Você chamaria ele de idiota? Mesmo sabendo que ele é capaz quando fica um pouco mais sério, porque mesmo sem estar lutando a sério, ele muda o campo de batalha inteiro facilmente só por estar lá. Enquanto a maioria dos gênios opera pensando em cada detalhe com calma, de forma racional e criando planos passo por passo, Hashirama não vem com um manual de instruções desse tipo. Naruto também não, e é por isso que, por tanto tempo, as pessoas não conseguiram enxergar o gênio que ele é, porque Naruto não parece um, ele age como um idiota. E às vezes ele realmente é um idiota, mas ele é um idiota com a função de entreter o espectador e pode ser explicado esse jeito de chamar a atenção dele por causa da sua infância. Se quiser um exemplo, temos a luta contra o terceiro Raikage. Quando o clone de Naruto chega lá, ele faz o que a maioria iria fazer, atacar com um ataque mais forte, ainda mais quando a própria pessoa falou que precisava de um estilo vento para derrotá-lo, mas mesmo assim não deu tempo de selar ele. Naruto pergunta para Hashibi como foi a luta dele com o terceiro Raikage e com essas informações ele consegue deduzir e supor o que aconteceu e assim, em vez de usar seu modo mais forte, ele troca para o modo Senin, que tem uma melhor percepção. Com isso, ele consegue ver melhor o ataque do Raikage e usa o próprio ataque dele contra ele mesmo para o paralisar
respirar e dar tempo de selar. Naquele momento ele pensou como um verdadeiro ninja. Com toda a experiência que havia ganho, a sua melhora colossal nos fundamentos de ser um ninja que adquiriu ao longo do tempo e o amadurecimento que teve, o fez só com isso evoluir sua forma de pensar e lutar. Do mesmo jeito que Minato lidou com Obito, Naruto lidou com o Raikage. Fez uma observação, criou uma hipótese e executou. Não podemos deixar de fora que o Raikage estava sendo totalmente controlado pelo Kabuto, o que pode muito bem ter feito o Raikage não mostrar toda sua posição, e pode ser que por causa disso ele não tenha conseguido esquivar do golpe do Naruto. Agora, avançando um pouco no tempo, no centro da guerra, Naruto, ao lado de 3 gênios indiscutíveis, Tobirama, Minato e Sasuke, e, entre todos eles, os únicos que perceberam a fraqueza do Obito do 10 Caldões Senjutsu foram Tobirama e Naruto. Sasuke já tinha visto o modo sábio, sabia o que os sábios de Milboku eram e conhecia o Kabuto sábio. Minato já tinha usado o modo sábio, sabia como funcionava e sabia que os sábios usavam Senjutsu, mas nenhum dos dois ligou os pontos. Naruto conseguiu, não porque ele sabia mais, mas porque ele observou mais. Ele não precisava mais que alguém desenhasse para ele o que é para fazer. E é por isso que até Tobirama, um dos caras mais racionais da história, compara Naruto a Hashirama. Duas pessoas de alma leve, mas com uma inteligência que aparece quando importa. Eles não são gênios no que é considerado padrão, mas são gênios funcionais, gênios que se mostram na prática. E é aí que está a verdadeira genialidade de Naruto. Ele não é o cara mais inteligente da sala, mas claro, não dá para pegar só esses momentos e sair dizendo que Naruto é mais inteligente que Minato, Tobirama ou Sasuke. Seria desonesto, até porque, convenhamos, ele realmente não é mais inteligente que esses gênios. Mas isso não muda um ponto crucial. Naruto é tão capaz quanto eles em genialidade. Talvez ele não tenha a frieza tática do Tobirama, a leitura de campo do Kakashi, o intelecto analítico do Sasuke, mas o que ele tem é uma inteligência que se manifesta quanto mais importa. Na sua luta contra Kaguya, quando ele usa o jutsu de área em reverso para distraí-la, parece algo que não funcionaria, mas funcionou tão bem que quase conseguiram selar ela. E mesmo se sairmos da era de lutas e batalhas dele, temos outra genialidade que o fez conseguir tudo o que nos foi mostrado. Por causa da sua infância, por sua personalidade e tudo, Naruto é alguém muito empático, o que fez com que ele consiga entender os outros personagens, conseguindo chegar até a raiz do problema e convertê-lo. Temos vários feitos desse seu discurso no jutsu. Naruto conseguiu converter Zabuza, o fazendo entender que se preocupava com Haku e não o via apenas como ferramenta. Temos sua luta contra Neji, que podemos dizer que não foi só por causa do Naruto, já que se não fosse por Hisashi falando do que aconteceu com o pai de Neji, ele não teria refletido, mas mesmo assim, Naruto serviu e muito para isso. Contra Gaara foi o mesmo, contra Tsunade, contra o Sai, temos também o Nagato, o Killer Bee, temos a Kyuubi, o Obito e finalmente, o que mais demorou para ele conseguir mudar, o Sasuke. Então sim, Naruto é um gênio da sua forma. Não é só porque ele é horrível no assunto de estudar que ele não seja um. Na academia ninja, as notas do Shikamaru estavam próximas da do Naruto, mas mesmo assim, ele não deixou de ser um gênio, e o mesmo se aplica ao Naruto. Obrigado por assistir, curta, se inscreva, compartilhe, nos vemos em outro vídeo.